Shalom. Glórias a Deus. Nós estamos aqui porque o Senhor, na sua misericórdia, tem nos livrado de todo mal e por isso estamos aqui. Só o Senhor é Deus e por isso nós confiamos na sua palavra quando Ele diz que nós habitamos no esconderijo do Altíssimo e na sombra do onipotente Deus nós descansamos. Dizemos que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nosso Deus em quem confiamos. Ele nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos cobre com as suas penas e debaixo das suas asas nós estamos seguros. Sua verdade é escudo e broquel, nós não tememos os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole a meio-dia. 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos, porque aos seus anjos o Senhor já deu ordem ao nosso respeito para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Ele nos sustenta com suas mãos para que nós não tropecemos com nossos pés em pedra. Pisamos o leão e a áspide, calcamos aos pés o filho do leão e a serpente, porque nós temos amado o Senhor e temos colocado no alto refúgio, porque nós conhecemos o seu nome, quando nós lhe invocamos, ele nos responde, ele nos dá abundância de dias e nos mostra a sua salvação. Aleluia! Glórias a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Ele nos dá abundância de dias. Isso é tremendo, o Senhor faz questão de dar abundância de dias. Você está disponível para receber essa abundância de dias? Vamos ver aqui, vamos conhecer mais o Senhor. Hoje é o capítulo 12 de Levítico. E talvez a gente vá para o 13, a gente está passando sim, bem rapidinho, relâmpago, porque são repetições das leis e vocês podem ler cuidadosamente. E se eu ficar lendo aqui, o tempo fica mais curto para nós. Então eu faço os comentários e você confere tudo que eu estou comentando. E com a ajuda do Espírito Santo nós vamos conhecendo mais a Deus. Que é esse o nosso foco, conhecer a Deus. Não é uma invenção nossa, é o Senhor mesmo que diz, através do profeta Oséias. No capítulo 3, no versículo 6, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E Oséias também fala que por falta de conhecimento do Senhor, o povo perece. Então nós, dirigidos pelo Espírito Santo, estamos buscando a conhecer o Senhor para não estarmos perecendo. Porque o Senhor quer que nós estejamos vivos para glorificar e exaltar o nome dele. Então vamos conhecê-lo, que nele está a vida. Ele é a própria vida. Então estejamos assim ligados na palavra. Levítico capítulo 12 está falando aqui da impureza pelo contato. Quem me acompanhou na live do amanhecer, às 6 horas da manhã pelo Instagram, já sabe dos outros capítulos, que eu fiz 3 capítulos hoje, que foi bem rápido. Então, capítulo 9, 10 e 11, nós fizemos um resumo. Então, você que está comigo no Instagram, às 6 da manhã, já sabe de onde eu estou começando, não vai ter nenhuma dúvida. Mas para você que não esteve comigo na manhã, às 6 da manhã, tem chance para você. O vídeo com o mesmo assunto já está no YouTube. Você chega hoje lá no YouTube, dá uma olhadinha no canal Rai Santana Nascimento. Rai Santana Nascimento. Aproveite e faça a sua inscrição se você não é inscrito ainda. E aí você vai assistir o assunto que está no Instagram pela manhã. Porque pela live só tem 24 horas para ele estar lá. Mas o vídeo no YouTube você tem por toda a vida. Então você pode repassar o assunto que você não viu pela manhã, pode ver o assunto e ficar repassando quantas vezes você quiser. Basta você pegar o meu vídeo no YouTube e ainda enviar para outras pessoas que você quer também que conheça a Deus. Só tem esse jeito para conhecer a Deus, meditando na palavra de dia e de noite. Então esse aqui também está sendo gravado, vai estar no YouTube logo à tarde.
Também você pode enviar para outras pessoas e repassar o assunto. E o que vou fazer, se Deus me permitir, às 18 horas no Instagram, da mesma maneira. Vai ser gravado também no YouTube e você amanhã já pode estar ouvindo o vídeo. Todas as três lives que eu faço durante o dia, todas as três estão no YouTube. Então não tem dúvida, você pode estudar a palavra, você pode rever os comentários da palavra e não tem como você não conhecer a Deus. Só se você não quiser. Mas esse é o momento de nós conhecermos aquele com quem nós vamos morar. Ele hoje faz morada em nós pelo seu Espírito, mas nós temos limitações porque estamos num corpo humano. Mas vai ter um momento que já está vindo aí, que Jesus Cristo vem buscar a sua noiva e nós vamos estar com esse que nós estamos conhecendo aos poucos. Mas vamos conhecer na sua totalidade quando Jesus Cristo despontar com poder e glória e vier nos buscar para estar com Ele. Aí não teremos limitações. Mas graças a Deus, porque o Espírito Santo está conosco e assim nós podemos ver a glória do Senhor ainda nesse corpo aqui. A manifestação do poder dele ainda neste corpo, por conta do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Então, nesse capítulo 12, está falando da impureza pelo contato. Essa impureza pelo contato envolve a transgressão moral. Transgressão moral. Pelo ato sexual, a impureza pelo contato abrange muita coisa. Por exemplo, sangramento pode ser do parto, da menstruação, tocar em uma pessoa morta, um cadáver, seja de animal ou de pessoas, isso é impureza. E quando a pessoa tem a criança porque é um sangramento, de dias sangrando também é impureza, a menstruação também é impureza, o sêmen do órgão masculino também é impureza. Então, porque Deus é santo, santo, isso aqui não te leva a dizer que está sem Deus, está querendo estar com você, sem estar longe de Deus, mas não pode adorar a Deus, não podia adorar a Deus se tivesse tocado, não podia estar no lugar santo, como todos os filhos de Deus, na época de Moisés, deveriam estar se tivesse tido contato com um morto, se tivesse tido contato com alguém que teve neném, ou a própria pessoa que teve criança, ou que está menstruada. Então, essas eram essas exigências para estar adorando ao Deus de Israel, Deus que é santo, santo, santo. Fazer apropriação por todos esses pecados, essas situações, teria que estar purificado, passar um período para poder então se aproximar do lugar santo, dos santos, para estar para o lugar santo, porque santos dos santos só podia entrar o sacerdote. Então, nós sabemos que aqui a mulher, principalmente, ela era muito difícil de estar, porque a mulher menstruava, todo mês menstrua, aí tinha dificuldade, não podia estar lá adorando a Deus naquele período. A mulher que tivesse o neném, então a mulher era muito marcada nesse sentido. Mas Deus nos ama e Ele não considera isso como pecado, é apenas porque Deus é santo, santo, e não podia ter nenhuma impureza, mesmo que não fosse de ordem moral. Uma pessoa menstruada não estava em pecado, mas pelo fato do sangue anunciar, o sangue que sai anuncia morte. Qualquer coisa que sair do ser humano, ou a doença, ou o sangue, era empecilho para as pessoas estarem adorando a Deus. Mas esse não era tipo de pecado, não era tipo de desordem de ordem moral. Portanto, era apenas por causa da santidade de Deus, que porque Ele é santo, 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 Ele não é somente santo, Ele é santo, santo, santo. Então, todas essas coisas eram empecilhos para estar
adorando a Deus. E que lição nós tiramos aqui em Levítico 12? A lição é a seguinte, que Jesus Cristo fez tudo isso, tudo que ele fez, a morte dele naquela cruz, foi para que você fosse liberado. Nós, mulheres, somos liberadas, nós podemos chegar no santuário ou no nosso quarto, no lugar secreto, dobrarmos nossos joelhos e adorarmos a Deus, mesmo menstruada. Não tem mais empecilho, porque Jesus, ele veio e ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí foi de uma vez por todas, esses rituais, todas essas exigências, Jesus Cristo levou na cruz do Calvário. Então hoje você pode menstruada, dobrar seus joelhos, adorar a Deus, em pé, sentada, como você estiver, se o seu coração estiver voltado para Ele, quebrantado mesmo, de verdade, que o que importa para Ele é se o coração está quebrantado. Quantas pessoas às vezes estão de joelho e o coração está de pé? Então o importante é que estejamos realmente quebrantados diante de Deus. Então não impede mais uma mulher menstruada a fazer isso, não impede mais uma mulher que teve bebê, que teve um parto, poder adorar a Deus, graças a Deus, porque Jesus Cristo veio. Então, hoje nós mulheres que eram as mais marginalizadas, parecia até que tudo era contrário à mulher, né? Mas graças a Deus, o Senhor nos liberou, emancipou, e nós podemos hoje não somente adorar o Senhor, mas pregar a palavra menstruada. Se tiver o bebê que já estiver podendo sair, não importa, vai poder pregar a palavra. Digamos que com um mês ainda estiver sangrando, mas se ela estiver com força suficiente para chegar num púlpito e pregar, ela pode pregar. Então, graças a Deus por Jesus, Ele realmente é a nossa salvação. Essa é a salvação mesmo. De uma vez por todas, Ele levou nossos pecados, levou nossas impurezas, levou tudo que impedia nós estarmos cultuando a Deus em espírito e em verdade. Isso é o que marca esse capítulo 12. É a parte das impurezas que, graças a Deus, Jesus Cristo já nos liberou. Agora vamos ver o capítulo 13. Nós estamos passando rapidinho porque são muitas coisas repetidas, muitos assuntos fáceis de somente ler e a gente entender. Eram coisas que já anunciava a Jesus Cristo. Jesus viria para acabar com tudo isso. Para você dar valor ao Senhor, então é preciso saber tudo isso que foi feito. Como era difícil alguém poder se aproximar de Deus, e hoje nós podemos com maior facilidade. O Espírito Santo está dentro de nós e a qualquer momento, a qualquer segundo, porque na verdade o Senhor mandou orar sem cessar. Se é para orar sem cessar, é sinal que nós temos acesso a Deus qualquer segundo, qualquer momento. Não tem dificuldade, mas tudo isso por causa do Senhor Jesus. Ele deu a vida para que nós possamos estar assim. Então, destaque agora, vamos ver no capítulo 13 de Levítico. Está se falando da lepra. Está passando rápido por isso, que são assuntos fáceis de você ler e entender. E qualquer dúvida, você só é telefonar para 3421-6143 e marcar um encontro comigo. Você põe a sua máscara, eu ponho a minha, e nós ficamos em uma distância que é de acordo com as leis, e estaremos fazendo a nossa conversa da Palavra de Deus e conhecendo mais a Deus. Se caso aqui o que está sendo dito não for suficiente, você pode fazer isso. Então, no capítulo 13 está falando sobre a lepra, que era algo terrível. Não podia um leproso nem ficar no acampamento, não podia estar em contato com o povo, principalmente entrar no tabernáculo, de jeito nenhum. Então, ele não era somente a lepra, mas qualquer doença de pele. A lepra já se abrangia a qualquer doença de pele. Já era proibido qualquer doença, e principalmente a lepra. O povo de Israel recebeu uma promessa. Em Êxodo 15:26 está escrito: eu sou o Deus que te sara. Então, eles dependiam desse Deus que sara. E muitos deles foram sarados através do Senhor, do nosso Deus, que é o médico dos médicos. Mas sabemos que tinha os rituais em relação à lepra. O sacerdote
A pessoa que chegava a ficar leprosa tinha que se apresentar ao sacerdote e quando era curada também o sacerdote que resolvia toda a situação. Ele ia ao encontro do doente, o doente não tinha direito a fazer nada sozinho, de procurar a ajuda sozinho. O sacerdote que tinha que desenvolver tudo aquilo e quando fosse comprovado que ele estava sarado, aí tinha outros rituais, outras coisas a se fazer. Mas nesse capítulo 3 só está mostrando a dificuldade que tinha qualquer pessoa com doenças de pele, e principalmente a lepra. Na verdade, a lepra era considerada como pecado, simbolizava o pecado. Quando a pessoa ficava leprosa, o que eles deduziam é que a pessoa tinha sido recebido um castigo de Deus. Era assim que eles pensavam. E, na verdade, nós sabemos que nem sempre uma doença é porque foi Deus que castigou. Na verdade, Deus nem é de castigar. Deus é de tratar as pessoas. Às vezes Ele permite situações para que a gente aprenda, para que a gente tenha um aprendizado, mas não que seja Ele que está fazendo isso. Ele só faz o que é bom. Agora, quando tem alguém sofrendo algum mal, é porque Deus permitiu. Por razões que só Ele sabe, Ele é soberano e não tem que a gente ficar procurando se preocupar com isso. Tem algum mal na sua vida, não foi você que provocou, não foi por causa de pecado, também não se preocupe, porque Deus está provando. Deus prova, Ele não aprovou Jó. Jó não tinha feito nada de pecado. Nada de pecado, que eu digo assim, de alguma coisa que Deus tivesse. O Jó em si mesmo, ele estava pecando por não ser íntimo de Deus. Na verdade, ele era apenas temente, mas não ser íntimo de Deus, não estar cheio do Espírito de Deus, é pecado. Então, no caso de Jó, a doença foi porque Deus permitiu Satanás tocar nele, porque diante das pessoas ali era a pessoa mais justa que tinha. Porém, ele não estava íntimo de Deus. Então, na minha vida e na sua, pode acontecer, nós temos aquela pessoa certinha, vai aos cultos todos os dias, tantos cultos tem, mas a gente vai ao culto matutino, faz vigília, aquela bênção que nós somos. Mas o Senhor quer intimidade. E às vezes tudo isso que a gente faz é por temor. Tem pessoas que estão dia e noite no templo, mas é fugindo dos problemas do lar. Então Deus sonda os corações. A pessoa na minha presença, ou eu na sua presença, sou uma coisa, mas Deus é que sabe quem eu sou. Então você pode ver em mim uma mulher que é uma mulher de oração, uma mulher que está no templo todos os dias, orando, e de repente você você não sabe o coração, só quem sabe é Deus, mas naquele coração tem apenas medo de conviver com os problemas da família. Então vive mais dentro do templo do que em casa. Mas na verdade é porque está correndo, é uma fuga. Então, Deus sonda os corações. E aqui nós não podemos nunca estar assim, dizendo que uma doença foi porque fez isso ou aquilo. Porque as pessoas também podem estar doentes por uma prova que Deus está deixando passar. Deus permitiu o inimigo tocar para provar. E durante aquele período da prova, ele não vai abandonar, e quando terminar da prova, ter bênçãos assim como Jó teve. Jó foi provado, Deus deu força para ele conseguir passar aquela prova e ser aprovado, e depois ele recebeu restituição de tudo quanto havia perdido. Então aqui está falando de doença no capítulo 13, falando que assim uma pessoa doente não poderia se apresentar diante de Deus para adorar. E nós sabemos que Jesus Cristo veio. E quando Jesus chegou ali na terra, ali em Israel, encontrou muitas pessoas impedidas de adorar a Deus porque viviam doentes. Então a aflição delas não era somente por causa da doença, era por causa do isolamento social. Elas não podiam fazer parte, pelo menos os leprosos não podiam fazer parte do acampamento, das pessoas, de estar junto com as pessoas. Havia um isolamento só para eles. Eles ficavam separados de tudo e de todos e não podiam cultuar a Deus. Então Jesus curou leprosos, curou outras pessoas que também estavam impedidas por doenças, outras doenças, que também impedia que eles estivessem adorando a Deus. E Jesus chegou para resolver essa situação. Quantas pessoas foram curadas e ficaram livres para poder chegar ao tabernáculo e ali no lugar santo, poder adorar o Senhor. Hoje Jesus Cristo já fez toda essa obra de cura, quando ali na cruz ele levou todas as doenças e todas as enfermidades. E você sabe muito bem que basta clamar o nome de Jesus.
você poderá estar livre dessa enfermidade que está no seu corpo. Ele continua sendo o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. E eu vou te dizer, doença tem ouvidos. Dê ordem para ela sair, pelo poder do nome de Jesus. Então, essa é a parte, é o destaque de Levítico 13, falando da dificuldade que as pessoas doentes tinham de estarem adorando a Deus. Elas tinham que ser purificadas, ser curadas para poder estar lá no lugar santo, adorando a Deus. Para ir ao tabernáculo adorar a Deus, tinha que estar com saúde. Então, a grande importância na saúde. E você que me acompanhou, sabe o que eu falei sobre saúde nos capítulos anteriores. Porque nós muitas vezes provocamos a doença, procuramos doença, e o nosso Deus, na sua infinita misericórdia, vem nos cura. Então, não volte a fazer o mesmo. Você já sabe que teve uma doença porque você provocou com sua maneira de se alimentar errada, seus costumes errados, falta de exercício, falta de água. Só bebe água quando tem sede. Você sabe muito bem que quando você tem sede é porque os rins já estão pedindo socorro. Então, uma série de coisas que nós fizemos para estragar o templo do Espírito Santo que nós somos templo do Espírito Santo e devemos estar cheios de saúde, cheios de vigor, para que Ele nos use como Ele bem entender. E na doença é muito difícil, né? O próprio Espírito de Deus, Ele se entristece de ver você não ter cuidado com a sua saúde. Porque um corpo doente, Ele pode usar um corpo doente, mas não é a mesma glória para Deus como Ele usar um corpo saudável. Você no hospital, ao lado de um doente, você doente também, como filho de Deus, você pode ministrar cura para o doente e ele achar ridículo você estar aí doente também, não é verdade? Você pode fazer isso. Mas ele vai dizer, você está ministrando doença para mim, como você veio parar aqui? Então não é ideal para o Senhor te usar, não é você entrar no hospital saudável para orar pelos enfermos? Então, muitas vezes nós dizemos, eu fui para aquele hospital, eu adoeci somente para poder falar de Jesus para uma pessoa que estava lá. Isso não é verdade. Jesus Cristo quer que as pessoas saudáveis entrem nos hospitais para visitar os enfermos. É assim que está escrito na palavra. Quando eu estava doente, me visitaste. É assim que ele diz lá em Mateus 25. Naquele grande dia, quando ele vinha buscar a sua igreja, ele vai dizer, vinde benditos do meu Pai, porque quando eu estava com fome, me deste de comer. Quando eu estava doente, me visitaste. Então, alguém que foi visitar quando estava doente, não foi alguém que estava no hospital, ao lado doente, morrendo e vivendo, e ali tentando curar outro. Deus pode usar você doente para curar alguém, mas a glória do Senhor se manifesta quando você é saudável, cheio do Espírito Santo, com a saúde que Deus te deu, porque você não transgrediu as leis da natureza, nem vivido de uma maneira santa, obedecendo a tudo quanto Deus recomenda na sua palavra, e por isso a sua saúde é perfeita, e o Espírito Santo te leva, usa essa energia para te levar em tantos lugares, onde vidas estão necessitando de socorro, e você é disponível para fazer. Então, eu louvo o Senhor, porque o Senhor está nos mostrando quanto é necessário a gente agradecer a vinda do Senhor Jesus. Ele veio, nos salvou, isso é maravilhoso. Tudo que está aqui no livro de Levítico é apenas apontando Cristo. E você sabe que não é para repetir nada disso. Isso aqui já passou, Jesus já veio, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e isso nos basta. Ele tirou o meu pecado e de todo aquele que recebeu a Jesus como Senhor das suas vidas. Esse é o capítulo 14 de Levíticos, onde você está vendo os rituais, as coisas que tinham que ser feitas para a cura, para estar saudável, para ser limpo, para o leproso ser limpo. Quando ele era curado, tinha os rituais que fazia de gratidão em relação à sua cura. É isso que está nesse capítulo 14 de Levítico. Não é difícil de ler, não é difícil de entender, mas se você tiver alguma dúvida, só é me procurar, ou procurar qualquer um dos seus discipuladores, que se eles não souberem, eles virão até mim e levarão a resposta para você. Levítico capítulo 15. Esse é o capítulo que aborda a impureza causada pelas emissões dos órgãos sexuais. Deus cuida de tudo, queridos. Deus não tem esse negócio de camuflagem, não. Ele é aberto, é aquela pessoa santa, Deus é santo.
é espírito, né? Ele não tem esse negócio de meio termos, não. E não tem assunto que Deus não abranja na sua palavra. Por isso que eu sou uma pessoa assim, qualquer assunto, não tem esse negócio de estar inibida de falar de assunto em relação a sexo, porque na Bíblia tem falando sobre sexo. E tudo que meu Deus fala, eu estou aqui para ser usada por Ele para transmitir. Então não tem esse negócio de não falar esse assunto, falar esse, não falar. A Bíblia toda é para nós estarmos conhecendo Deus. E com os conhecimentos que recebemos de Deus, passarmos esses conhecimentos para outras pessoas. Então, nesse momento aqui, no capítulo 15 de Levítico, nós estamos aprendendo sobre as doenças que são transmitidas, fazia com que eles fossem impedidos de adorar a Deus. Esse capítulo aborda sobre isso. A impureza causada pelas emissões dos órgãos sexuais. A gonorreia, por exemplo, já existia. Não é da agora, não. Então, Deus não é lindo mesmo? Ele não deixou isso oculto. Homens israelitas, aquele povo de Deus, já tinha esse empecilho de poder adorar a Deus por causa de estar tendo a gonorreia. Terrível, não é? E também não era somente em termos de doença. Também se fosse, no caso, o sêmen, a menstruação, como eu já falei no capítulo anterior, tudo isso tinha, no caso, a gonorreia, que é tão velha quanto o pecado que produz ela. Assim como o pecado que produz a gonorreia é velho, assim também é ela, desde o princípio. Quando o homem começou a se prostituir, então já veio a gonorreia. Então já é velha, é doença velha, do tempo que está lá o povo de Israel aqui, ó, já tinha isso. E o Senhor condena, não é para ser assim. A pessoa tem que ter o seu esposo com toda a higiene. Deus é tão higiênico que o seu povo é marcado por um sinal chamado circuncisão, que isso quer dizer higiene. Para que o órgão sexual masculino estivesse totalmente limpo, era necessário que houvesse a circuncisão. Facilitava a higiene, para que ele não ficasse imundo, com sujeira e passasse para sua esposa. Então, os israelitas são exemplo de higiene, quando eles cumprem tudo que Deus ensina. Enquanto em relação à higiene, em relação à saúde, não foi anulado. Continua, as leis saíram, não são mais válidas para nós somos salvos por Jesus Cristo, mas em relação aos conselhos de saúde, Deus permanece querendo ver o seu povo saudável. Então, em relação à alimentação que Deus fala, é para continuar. Em relação a ter cuidado com a saúde, é para continuar. Deus deixou tudo certinho para o israelita ter saúde bastante, viver bastante, ter longevidade e glorificar o nome dele enquanto vivesse. Era para morrer saudável, somente de velhice. Na verdade, era para passar. Não era para estar em cima de uma cama doente para depois morrer. Era para as células irem com o tempo, aos 120 anos, não aguentando mais, e o espírito sair do corpo. Era esse o projeto de Deus. Na verdade, o projeto de Deus lá em Gênesis era que o homem nem morresse. Mas como entrou no pecado, e Deus é bom, ele providenciou a maneira de nós estarmos sendo saudáveis e viver o máximo. Infelizmente tem que passar pela morte, mas ele quer que viva o máximo. Olha o que ele diz em Salmo 91, versículo 16. Dar-te-ei abundância de dias e te mostrarei a minha salvação. O projeto de Deus é dar vida. Mas o homem procura cada vez mais no pecado destruir a sua própria vida. Como, por exemplo, em termos de sexo, o homem é capaz de se sujeitar a AIDS e qualquer doença venérea, não está nem se incomodando pelo prazer do sexo fora do casamento. E dentro do casamento, nós sabemos que pelo menos é um mínimo de possibilidade. Porque, principalmente aqui com os israelitas, porque até a cirurgia, a circuncisão era feita para que se mantivesse uma higiene, ter saúde perfeita, ter o sexo com garantia de saúde perfeita. Então, nosso Deus é santo e é maravilhoso. Ele deixou a sua palavra com todas as respostas que nós precisamos. E não se sinta enfadado por estar lendo livro por livro, capítulo por capítulo da Bíblia. Pode ser enfadonho, mas
mesmo que você, na sua carne, sinta enfadonho, o seu espírito precisa estar em rebuliço, em alegria, em saber que está conhecendo mais o Senhor, aquele que criou, aquele que nos fez, esse sopro divino, que tem o nome de Espírito, se alegra em ver tudo aquilo que o Papai, o Criador, fez por nós e está fazendo por nós. Então pode ser enfadonho para a nossa carne, sentar e fazer uma live para falar de assuntos que são assim, meio parecido, que vai meio devagar, mas se você prestar atenção, você estará conhecendo mais o seu Deus a cada dia nesses assuntos que parecem enfadonhos. Está conhecendo Deus, os cuidados dele? Eu espero que você esteja conhecendo o Senhor. Que cada leitura dessa que eu estou fazendo, como hoje, 3 capítulos de Levítico, seja um motivo para você se alegrar e ter um conhecimento maior de Deus. Veja até que ponto ele foi. Dá detalhes por detalhes do que seria bom para o bem-estar do ser humano. Nem tudo ele se preocupou. Não se preocupou somente com a sua vida eterna. Ele se preocupou também com a sua vida de qualidade aqui na terra. Porque uma coisa está ligada à outra. Não existe uma vida miserável no físico para depois ter uma vida eterna nos céus. Existe uma vida de qualidade aqui e uma vida eterna maravilhosa, sem nenhuma interrupção lá nos céus. Mas aqui uma vida de qualidade. Por que não vivemos? Em geral, por conta da nossa carnalidade. Não observar os princípios bíblicos, se negar a fazê-los, e aí temos essa vida desse jeito, cheio de coisas ruins. Todo dia em uma clínica, todo dia uma cirurgia, todo dia um problema, por causa dos nossos pecados. Sabemos que o Senhor pode permitir Satanás nos tocar, como aconteceu em Jó, que não foi nada porque ele tivesse procurado doença. Mas, em geral, os seres humanos estão doentes porque eles quebram princípios. A glutonaria, por exemplo. Os hospitais estão mais cheios de pessoas doentes por causa da glutonaria do que de fome. Você pensa que morrem pessoas de fome maior número do que aqueles que morrem por causa de barriga cheia daquilo que não deve se comer? As pessoas morrem mais porque se alimentam errado do que pessoas morrer de fome, sabe? A fome, a pessoa aguenta dias e dias com fome, dá para sobreviver, bebendo água. Mas você comer um tipo de alimento que está contrário ao que Deus ensina, aqui na Bíblia está escrito sobre os alimentos que podemos comer ou não. Já falamos isso no horário da manhã, 6 horas da manhã, já falei sobre isso. Alimentos que eram para ser consumidos e outros que não. A Bíblia já deixa bem claro sobre isso. Quando você for ver o vídeo lá no YouTube, da live de hoje, 6 horas da manhã no Instagram, você vai ver que eu falei sobre isso. Então, as pessoas se sujeitam a comer tudo do que Deus disse que não comesse. Por exemplo, um peixe com escama. Esse é o que Deus determinou que podia comer. O peixe de couro, ou seja, com barbatana, esse não é para se comer. Aí você quer saber por quê? Uma autoridade, ele não tem que explicar por que ele proibiu algo. A pessoa só tem que se submeter. Se Deus disse não coma peixe de couro, só comer peixe com escama, está lá escrito. Nos capítulos que eu citei pela manhã no Instagram, está escrito sobre isso. Aí você vai e come, como nós sabemos, comemos, é o mais gostoso, ele é mais gostoso. Aquele que está condenado, que Deus diz que é impuro, é o que está mais gostoso. O peixe de couro é o mais gostoso. Aí você vai pela sua carnalidade, pelo Deus estômago, e come justamente o peixe de couro que Deus disse que não comesse. Aí você é como se você estivesse tendo a audácia de dizer, ele não explicou por quê. Você acha que Deus tinha que lhe explicar por que ele está dizendo que não é para comer o peixe de couro, que não tem escama? Pois sabe por quê? A ciência já sabe, já está dizendo. Deus não disse e nós devemos obedecer, independente dele explicar ou não. Mas a ciência, com sua autoridade de ciência, já descobriu por que é. O peixe de escama, ele transpira. O peixe sem escama não transpira. E o que acontece? As toxinas não saem. Então ele está ali com todas as toxinas e você vai comer esse peixe que Deus proibiu e você recebe todas aquelas toxinas que estão reservadas nele e aí os danos virão sobre a sua saúde. Aí você não vai para o inferno porque Jesus Cristo já lhe salvou, mas vai para o céu mais cedo.
E Jesus vai te perguntar, por que tu veio cedo assim? Você tem uma grande missão para fazer na terra? E você já veio tão cedinho assim? Eu queria te dar 120 anos, você só tem 30 e já veio? Não viu nem um terço da vida? Foi que houve. Claro que Jesus já sabe, né? É aquele tipo de pergunta para fazer você pensar, não é? Aí você vai ter que ficar sem resposta, né? Envergonhada, porque só pode ser por quebra de princípios. Chegar antes da hora nos céus. E aí? Não é melhor a gente observar tudo que está na Bíblia e obedecer? Conheça mais a Deus. Tudo que Ele fala é para o seu bem. Vamos conhecer a Deus. Tudo que Ele está falando aqui no livro de Levítico é para o nosso bem. Tudo. Você vai ver aqui nesse capítulo 15 tantas coisas que eu não vou falar, não tem mais tempo. Mas você pode ler e é fácil de entender. Sobre a gonorreia, sobre o cuspir, sobre o cuspe. O cuspe. É uma imundícia, não é? Leia tudo direitinho. Eu não preciso estar lendo essa parte com você, que é muito simples, é muito fácil. E se você achar difícil, depois você me procura e nós conversamos. Mas leia para você ver o vaso de barro, os cuidados de Deus com a higiene. Aqui nesse capítulo fala do, barro do vaso de barro que não era aceitável. Era aceitável de bronze, porque era fácil de higiene. O de barro tinha suas reentrâncias, onde podia estar ali as bactérias. Você pensa que foi agora que se descobriu bactérias, né? O Criador dos céus e da terra, ele já deu todas essas leis para os seus filhos, para os israelitas, porque ele, antes de você saber de bactéria, saber de vírus, ele já sabia. E é por isso esses cuidados todos que você está vendo aqui em Levítico capítulo 15, falando em relação às doenças que são por emissão, esperma, gonorreia, essas coisas todas, e falando também em relação ao cuspe, falando em relação ao vaso de barro, que deve ser trocado pelo vaso de bronze, porque facilita a limpeza, o de bronze, o de barro não. A água corrente é excelente para estar livrar das bactérias. A água corrente é excelente para isso, para tirar tudo de mal que está passando em determinada coisa. Você joga lá água corrente, água passando por cima ali, vai levando tudo, arrastando tudo. É recomendável para a saúde. Então nós estamos vendo Deus cuidando de nós desde o princípio. E Jesus Cristo vindo para reforçar, porque Ele leva todas as doenças e enfermidades daquele que confia nele, e no nome dele está sempre tendo a vitória. Então nós vemos também o Senhor falando sobre a pele, tudo nesse capítulo 15. Você ter cuidado, se tem colchões, até isso, que Deus lindo, né? Falando em relação aos colchões, aquelas peles de animais que eram cobertas, os colchões eram cobertos por isso, tudo muito caro, os israelitas eram sempre prósperos. Então aquelas peles de animais, aquele luxo todo, mas ali podia estar as bactérias, as doenças, para terem cuidado com isso. Veja que Deus lindo, tudo Ele recomenda. Se banhar, tomar banho, da emissão noturna. O homem ejacula à noite, não é? Quando ele não tem relação. Quando um homem solteiro é convocado por Deus para ficar sempre limpo, sempre sem ter relação sexual, esperar ter sua esposa, Deus não está fazendo isso como se fosse para ele fazer um favor, não. Deus já deixou tudo certo. Deus já deixou a mulher com possibilidade de casar virgem, sem precisar ter relação sexual de casamento, porque o Senhor, quando deu a menstruação, na menstruação vem o alívio daquela situação de espera. Tem que esperar, foi assim que Deus determinou, esperar o casamento. E como é que se alivia de toda essa tensão, dos hormônios, desse desejo sexual? Na menstruação. E o homem? O homem já sabe, o papai e a mamãe, não, meu filho pode, porque é um homem, né? O homem é diferente, o homem não tem nada de dizer pode. Dentro das leis de Deus é para se manter limpo, sem ter relação sexual antes do casamento, tanto o homem como a mulher. Então, o que acontece? O homem, Deus deixou a ejaculação noturna. Então, é uma impureza, mas não é um pecado. Não pode cultuar o Senhor com aquele derramamento do esperma, mas pode ser limpo, ser asseado, né? Ele acorda, se encontra molhadinho lá, o esperma foi durante a noite, enquanto ele dormia, ele vai se lavar, vai se cuidar,
E aí é impureza diante de Deus, mas não é pecado. Mas como Deus é santo, santo, então o derramamento do esperma, tudo isso impedia de um período só de estar no tabernáculo cultuando a Deus. Mas o Senhor faz diferença quando é a impureza por causa de pecado ou a impureza por causa de situações da própria natureza, porque Deus é santo, santo. A menstruação é uma coisa da natureza, que Deus deixou na mulher. Porém, como ele é santo, 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 a mulher não poderia estar cultuando a ele menstruada. Então o homem derrama o esperma noturno, estava lotado lá, cheio. Aí o Senhor, na sua infinita misericórdia, traz o alívio para ele. Ele dorme, quando acorda, o esperma saiu. Ele está naquele dia impuro, mas não é impureza por causa de pecado. É porque Deus é santo, santo. Então até isso, o derramamento do esperma, a menstruação, até isso era para não estar adorando a Deus naquele dia, naquele período onde aconteceu isso. Porque ele é santo, santo, santo. Aí o que tem a ver com isso? Por que tudo isso que eu estou falando? E por que Deus deixou tudo isso? Ele estava fazendo um preparo para nós recebermos a Jesus. Quando você vai fazer uma cirurgia delicada, os médicos têm procedimentos até chegar o dia da cirurgia para que tudo corra bem. Para que você receba aquela operação, aquela cirurgia, reagindo muito bem. Foi isso que Deus fez. Durante esse período todo, do Pentateuco, desde Êxodo, que Deus está apresentando as leis, os rituais, tudo para se apresentar diante dele, com pureza e com santidade, é lhe preparando para saber valorizar o que Cristo fez por você. Todas essas coisas que ele apresentou aqui, qualquer coisa poderia se morrer. Como no caso de Abinadab e Abiú, filhos de Arão. Entraram no santuário e não acenderam o fogo daquele que Deus tinha colocado no altar. Deram fogo estranho para o Senhor e morreram fulminados. Então Deus está mostrando tudo isso para fazer valorizar o que Jesus Cristo fez por nós. Tudo isso ficamos livres dessas coisas. Jesus pagou tudo por nós. E aí por que temos que ser santos? É porque temos que nos esforçar para pagar a Deus alguma coisa? Não, é por gratidão. A diferença é essa, não é para a gente se aproveitar porque Jesus veio e levou os nossos pecados e agora o sangue de Jesus nos cobre e Deus, na sua infinita misericórdia, nos recebe. Não precisamos de fazer esses rituais para sermos recebidos por Deus, para adorá-lo. Mas, em compensação, lembre de uma coisa, a gratidão é o foco para a minha vida e para a sua. Então, ninguém pode se aproveitar e dizer, logo que Jesus já pagou o preço, que eu estou livre, eu posso me apresentar diante de Deus de qualquer maneira. Então, eu vou ser uma pessoa impura mesmo, eu vou ser uma pessoa, eu sou solteira e vou ter relações antes do casamento, porque Jesus já pagou o preço desse pecado. Aí, a mulher menstruada também, eu vou... Todas essas coisas que Deus exigiu, a gente achar que é nada e a gente querer fazer tudo errado, não é assim. Ele pagou o preço e nós temos que ser gratos. Então não nos dá o direito a viver numa vida de libertinagem, fazer o que a gente quer. Nós sabemos que hoje é diferente. Quando nós pecamos, nós confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, como está escrito em 1 João 1,9. Porém, não quer dizer que a gente vai ficar a vida toda fazendo pecado, porque sabe que Jesus Cristo já levou tudo, já perdoou tudo. A gente precisa ser gratos. O negócio é tão sério, se você realmente é filho de Deus, você sabe que naquele grande dia está escrito em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31, que ele vai chamar assim, vinde benditos do meu Pai, porque quando eu estava com fome me deste de comer. Então ele não tirou os princípios. Dentro desses princípios que estavam aqui em Israel, era cuidar dos pobres, era um deles. Era necessário cuidar dos pobres. E naquele grande dia ele vai chamar, vinde bendito do meu Pai, porque quando eu estava com fome me deste de comer, quer dizer, você deu comida a pobres, as pessoas pobres. Então, continua os princípios, mas não para salvação, mas sim para gratidão. Você continua cumprindo princípios bíblicos, sim. Vida de pureza, de santidade, sim. Agora, não porque você vai ser salvo por causa disso. Você já é salvo e por conta disso você tem uma vida de pureza, de santidade, porque você reconhece que seu Deus é santo.
Não pode haver uma pessoa que se diga salva e não entenda isso. Se não entendeu isso, então resolva a sua vida. Vê se você realmente já recebeu Jesus. Faça uma avaliação. Porque se você recebeu Jesus, você não vai se conformar com o pecado. Agora houve uma mudança dentro de você. Já não é nada obrigado. Não é por causa de leis. Não é por causa da lei de Moisés, é por causa do Espírito Santo que está dentro de você, ele transformou, mudou sua situação e por isso você não quer outra coisa que não seja agradar a Deus. Faz diferença quem é salvo. Quem é salvo é apaixonado por esse Deus lindo, maravilhoso, que foi capaz de dar o seu único filho para nos salvar. Então, quem é salvo não vai fazer diferença daquilo que Deus disse. Não vai fazer diferença dizer assim, aquilo já passou, não vou fazer nada. Você não vai fazer os rituais, mas os princípios bíblicos, amor ao próximo, é necessário. Olha como Deus diz em Mateus 25, que vai chamar assim, vinde benditos do meu Pai, porque quando eu estava com fome me deste de comer, porque quando eu estava nu me vestiste, olha aí. O amor próximo é fundamental, só não tem quem não é filho de Deus. Se você é filho de Deus, tenho certeza que você não vai dormir sossegado enquanto você não entrar num bairro marginalizado para tirar as almas da mão de Satanás. Se você é filho de Deus, você vai ter essa cama confortável e só dormindo e acordando sem pensar no seu próximo, sem pensar nas pessoas que estão perdidas. Se você é filho de Deus, num tempo como esse, diferente, onde estamos ameaçados de morte, nós iremos enfrentar a morte no poder do nome de Jesus para ver quem está nesses momentos depressivos, deprimidos, amedrontados. Nós vamos enfrentar no poder do nome de Jesus. Você não vai ficar de braços cruzados se aproveitando porque estou na quarentena. Você põe sua máscara, você faz as recomendações que devem ser feitas, seu álcoolzinho, coloca na mão, leva o álcool com você e vai ver aquela pessoa que está na mão de Satanás nesse exato momento. Mas agora estão precisando. Se Satanás vai perder uma oportunidade dessa, agora que ele está oprimindo as pessoas, amedrontando as pessoas, a igreja se fecha? Eu não estou falando dos templos, não estou falando de você. Nós somos a igreja. O templo está fechado, mas nós estamos soltos.